Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. Veiga Anjos, agradeço-lhe antecipadamente os esclarecimentos, aqueles que já deu e aqueles que com certeza irá continuar a dar. Começava desde logo por onde foi terminado, por esta questão da recuperação. A mim parece-me que se há palavra que possa definir as ideias que nos pode aqui trazer, principalmente é realmente a palavra recuperação. Sabemos que, e porque foi declarado por si próprio, que o compromisso do seu Conselho de Administração foi tentar a recuperação da caótica situação de tesouraria e de desequilíbrio financeiro e patrimonial. Portanto, todo o seu mandato acabou por girar à volta deste compromisso. Quem vê os documentos que produziram, a esse resultado chega. Inclusivamente a partir económico também. Sim, eu disse. Sim. Disse eu que, tendo girado à volta disso, realmente do ponto de vista económico, financeiro e orçamental, de tal maneira que a partir de certa altura disse mesmo que, de resto, limitou-se, a maior parte das vezes, a gerir o dia-a-dia. Portanto, assentes nesta pergunta, nesta palavra recuperação, que é o essencial, pergunto-se o seguinte: nem toda a gente, naquela altura com certeza, e muito menos depois, porque o que se verificou a seguir nos estaleiros navais de Viana do Castelo, veio pôr em causa a essencialidade desta palavra recuperação. A primeira pergunta que lhe coloco é: porquê é que, afinal de contas, considerava naquela altura que era importante a recuperação dos estaleiros navais de Viana do Castelo? Era fundamental que continuassem a construção, reparação e construção naval? Ainda pensa assim? Sr. Deputado, nós fizemos um estudo que contemplava três situações. Contemplava a situação do estaleiro continuar como estava, contemplava a situação do encerramento dos estaleiros e contemplava a situação de reestruturação por seguimento, mas com uma profunda reestruturação. Se o Sr. Deputado quiser, eu explico-lhe depois o que é isto de uma profunda reestruturação, que é uma coisa, de facto, o estaleiro não voltaria a ser o mesmo. Não voltaria a ser o mesmo. Bom, portanto, desse estudo chegou-se à conclusão que a melhor solução era a solução de continuidade, mas com uma reestruturação. Portanto, eu creio que os meios envolvidos eram 90 e tal milhões de euros, não sei se eram 97, que eram os meios envolvidos nessa reestruturação, mas a maior parte era conversão, grande parte era conversão de créditos em capital da empresa, ou então em créditos não exigíveis imediatamente. Bom, depois tínhamos a solução do encerramento, que custaria cerca de 200 milhões de euros. E temos a solução de continuidade, que era um saco sem fundo. Portanto, isso não sei quanto era sequer, era o infinito, não é? Porque a empresa dava prejuízos enormes todos os anos, de maneira que era impossível portanto, teria que continuar sem fim uma injeção de dinheiro na empresa, não é? Bom, então, uma solução mais económica era a solução da reestruturação, e essa solução implicava a continuidade dos estaleiros. Nós, obviamente, escolhemos essa. Muito bem. Quer dizer, então, que aquilo que aconteceu a seguir, designadamente a saída dos estaleiros navais de Viana do Castelo da esfera de influência do Estado, da Marinha e do Estado, não saiu da esfera de influência. Não, estou a dizer depois o que aconteceu a seguir, que é a subconcessão é o encerramento dos estaleiros. Isso é agora, não sim, é? Sim, está bem, está-se a referir mas é aí que eu estou aí. Sim. Portanto, o que eu digo é que essa esfera de saída, portanto, se considera que era importante a continuidade, ainda que tivesse que levar um processo de viabilização ou de recuperação, considera que realmente isso tem ou não tem a ver com a importância que para o país, para o Estado, para a Marinha, para a Defesa, teria a continuação na esfera de disponibilidade também do Estado, alguma influência que pudesse ter ao nível da gestão estratégica da costa, do mar, da defesa marítima, tinha alguma importância ou não? Isto tinha a ver ou não com a necessidade de realmente recuperar? Neste momento está garantido essa hipótese? Nós, quando pensámos na recuperação dos estaleiros, não estávamos a pensar nisso. Obviamente que isso estava subjacente, mas não estávamos a pensar nisso. Nós estávamos a pensar como é que nós havemos de construir navios e ganhar dinheiro.
Porque, repare, a história dos últimos 20 anos dos estaleiros, ou 20 e tal anos, eu estava lá em 2010, 2011, 20 e tal anos com prejuízos todos os anos. As construções dos navios, todas a dar prejuízo, não é? Sistematicamente, umas atrás das outras. Quer dizer, tem que haver, o senhor tiver uma empresa, tem que haver alguma coisa, o senhor tem que fazer um ponto da situação disto, como é que isto é possível, não é? E foi esse ponto da situação que devia ter sido feito 10 anos antes ou 15 anos antes, que nunca ninguém teve a coragem de fazer. Foi parar para ver onde é que estão os pontos críticos que levam sistematicamente esta empresa a perder dinheiro e vamos atacar, como alguém me dizia na altura, o touro pelos cornos. Houve um governante que me disse isso. O senhor vá para lá e agarra o touro pelos cornos. Foi isso que ele me disse, percebe? De maneira que era preciso um gestor com coragem e na sua terra para fazer aquilo que tinha que ser feito. Sabe que nós, na gestão das empresas, somos um bocado como os médicos, não é? Os médicos também dizem, não há nenhum médico que queira dizer a um doente que tem um cancro. Mas é preciso dizer-lhe. E é preciso tratá-lo, não é? De maneira que nas empresas é a mesma coisa. As empresas tornam-se cancerosas. Quando estão a sofrer prejuízos todo este tempo, as empresas tornam-se cancerosas. E é preciso dizer que as empresas estão cancerosas e encontrar os remédios para reabilitar a situação. Não é? De maneira que foi isso, no fundo, que nós fizemos. Nós fizemos um ponto da situação e dizer, meus amigos, isto tem que parar, se pode parar, porque podíamos ter chegado à conclusão que também não valia a pena, que não era possível parar aquele monstro que estava em movimento. O que é que se fazia? O que é que se fez nos anos anteriores, estes anos todos? Foi meter encomendas nos estaleiros, porque o estaleiro praticamente não era ele que ganhava as encomendas vinham por tabela, ou da Marinha, ou dos acordos das contrapartidas, choviam encomendas. Ia-se arranjando algum dinheiro para os estaleiros funcionarem, mas sempre a endividar-se cada vez mais, está a ver? E punha-se dinheiro e encomendas, porque a gente, publicamente, diz-se muito, mas o estaleiro tem encomendas. Mas isso não chega. Punha-se dinheiro e encomendas em cima de uma empresa que estava moribunda. Estava moribunda a empresa, não é? De maneira que isto redundava em prejuízos atrás de prejuízos. Nunca a empresa conseguiu, porque não se fez esse ponto da situação. Não se fez aquilo que tinha que ser feito, não é? E quando devia ser feito, e foi-se deixando andar. Inclusivamente, porque é que nós pedimos, desculpa eu falar em eu, mas eu gostava mais de falar em nós, porque é que nós pedimos, logo que tomámos posse, uma auditoria patrimonial e uma auditoria às contas? Porque nós sabíamos que em anos passados tinham sido entrada no património da empresa ativos por valores muito superiores àquilo que valiam. E qual era a finalidade disso? Era equilibrar as contas. Quer dizer, se o senhor tiver uma situação de dívidas maior do que o ativo que tem, mas o senhor adquirir uma casa e em vez de pôr os 10 que comprou, puser 100, não é? O senhor fica com os ativos superiores ao passivo já, não é? Sobreavalia o ativo e, portanto, automaticamente equilibra as contas. E o que foi feito nos estaleiros, sobretudo quando foi a questão das contrapartidas e do património que recebeu da Flender, foi receber e entrar no património da empresa materiais que valiam uma fábrica. Um estaleiro, quando fecha, o que tem lá dentro é sucata, Sr. Doutor, Sr. Deputado. O que tem lá dentro, quando uma empresa fecha, é sucata. E é tudo vendido como sucata. Isso vendido a peso, por preços muito baixos. E o que entrou no património do estaleiro foi material desse de sucata que a preços de material novo. E, portanto, era preciso pôr as pontes nos is. Era preciso ir ao património da empresa e dizer o que é que isto vale.
E por isso eu pedi uma auditoria patrimonial. Sabe quanto é que estava a mais? 37 milhões de euros. Quer dizer, o património estava sobreavaliado em 37 milhões de euros. E havia 14 milhões de euros que também não tinham sido contabilizados de prejuízos de anos anteriores. Bom, portanto, quer dizer, andava-se aqui a esconder o sol com uma peneira. Andava-se a esconder o sol com uma peneira. E isto foram durante muitos anos. Até que apareceu um Conselho de Administração que teve a coragem de dizer basta e vamos pôr isto tudo no chão. E vamos fazer um plano de reestruturação partindo do património no chão, partindo das contas no chão, e se os senhores nos derem mais esta ajuda, nós pomos esta empresa a mexer. Bom, mas porquê é que a empresa perdia dinheiro sistematicamente nos navios? Porque a Europa mudou na construção naval, começou a mudar profundamente nos anos 80. Começou a fazer mudanças profundas com a globalização. O senhor sabe que a globalização, tal como foi feita, é uma salva, não é? É uma selva. Não é? Foi feita só para que as grandes empresas, as grandes multinacionais, arranjassem mercados onde fazer o que se fazia na Europa ou na América a preços mais elevados. Portanto, arranjaram sítios onde fazer as coisas mais baratas, não é? E, portanto, a construção naval também sofreu desse problema. Portanto, as empresas, e havia incentivos até da Europa, para as empresas se reestruturarem, não é? Fazendo aquisições, fazendo fusões, fazendo etc. E, sobretudo, modernizando-se, de modo a poderem ter custos competitivos com essas empresas da Ásia. Ora bom, o estaleiro naval de Viana estava numa gama de navios de, se quiser, de média-baixa gama. A experiência do estaleiro era nesse tipo de navios, não é? E, portanto, esses tipos de navios eram feitos e são feitos nos países asiáticos a preços muito mais baixos, a custos mais baixos do que nos países europeus. E, portanto, o que é que aconteceu? A empresa ia aos concursos, ganhava navios para construir, mas ia a preços inferiores ao preço de custo. Só para arranjar trabalho. Porque naquela empresa a questão do trabalho era fundamental. Quer dizer, e sempre se encarou isso assim, não é? Portanto, a empresa arranjava encomendas a preços que muitas vezes ou eram ela por ela, ou depois os desvios que havia iam redundar em prejuízos, e, portanto, a empresa não conseguia ser competitiva nessa gama de navios que tradicionalmente fazia nos estaleiros. E a grande oportunidade que surgiu nestes estaleiros foi exatamente a vinda das encomendas dos navios militares e dos asfalteiros. Porquê? Porque eram navios de grama superior. A possibilidade de construção destes navios ia pôr os estaleiros num patamar tecnológico que lhe aumentava muito a competitividade. Não é? Bom, e depois a questão, portanto, em questão de preços, portanto, perdia-se dinheiro porque os preços, logo à partida, já eram preços muito baixos, não é? Mas mesmo assim, aceitava-se as encomendas para arranjar trabalho. E depois a questão dos custos. O estaleiro de Viana, na altura em que nós fizemos esse estudo, tinha metade da produtividade média europeia. Metade. E tinha 1/4 dos estaleiros melhores da Europa. Portanto, era preciso trazer... Nós, às vezes, os senhores têm que perceber o seguinte: na gestão das empresas nem sempre se faz o que se quer. Faz-se aquilo que se pode. Não é? E, portanto, a questão da produtividade, nós tínhamos que aumentar a produtividade para os níveis europeus. E quando se falou na reestruturação que estava proposta, era também pensando na questão da produtividade. Quer a gente queira, quer não, é um fator determinante, não é? De maneira que... E depois não é só isso. O plano de reestruturação, o que veio à baila foi a questão da saída dos 380 trabalhadores.
Eram inicialmente 400 e tal, mas entretanto foram saindo, ficaram em 380. Isso foi o que deu brado e que apareceu na comunidade. Mas aquilo era fundamentalmente também um plano de modernização dos estaleiros. Modernização não só no espaço físico, como também nos seus processos de trabalho. Porque o plano de reestruturação ia ter ia mudar completamente os processos de trabalho dos estaleiros. E eu vou explicar, não sei se, Sra. Presidente, se eu posso explicar isto, mas é muito bom que os seus deputados percebam esta coisa dos estaleiros, não é? E do que é hoje uma gestão moderna dos estaleiros. O estaleiro, enfim, que era uma empresa um bocado tradicionalista, etc., a estrutura do próprio estaleiro era, digamos, realizada de baixo para cima. Quer dizer, é uma estrutura fundamentalmente hierárquica, não é? Portanto, havia inúmeros lugares na hierarquia, havia inúmeros lugares de chefias, chefes, não sei o quê, não é? Vários degraus, não é? E era nisso que se realizavam as pessoas. Era no exercício desse poder hierárquico que a empresa se realizava, não é? Ora, isso é uma coisa que foi abandonada nas empresas há muitos anos. Quer dizer, hoje a empresa existe sobretudo para satisfazer os seus clientes. Portanto, significa que, partindo de uma matéria-prima, toda a gente que trabalha numa empresa tem que ter em mira satisfazer o seu cliente. Portanto, em vez da empresa ser vertical, passa a trabalhar na horizontal, não é? Passa a ter o visto. E o que é satisfazer o cliente? É fornecer-lhe um produto com qualidade e dentro do prazo. E também dentro do preço, porque uma empresa que não consegue fazer as coisas dentro do preço também está condenada a fechar mais tarde ou mais cedo. Não é? De maneira que este modelo de organização que nós queríamos implementar no estaleiro. Como? Bom, o estaleiro, o chefe constrói uma casa, eu tenho sempre tendência a dar o exemplo da casa, mas é que para toda a gente perceber. Quando se faz uma casa, tem que haver um chefe de projeto da casa, uma pessoa que, desde a negociação até à entrega da casa, é o responsável pela casa toda. As pessoas que vão para lá trabalhar, trabalham sobre as suas ordens, não é? Que é a única maneira da pessoa ser responsabilizada. Tem um indivíduo que se responsabiliza. Quando alguém quer assumir responsabilidades, chama o indivíduo e diz, ouça lá, porque é que o prazo não está a ser cumprido? Porque é que o preço não está a ser cumprido? Porque é que isto está a custar tanto? Etc. e tal. Numa empresa organizada na vertical, isso está estratificado por várias pessoas. No caso do estaleiro, está estratificado pela área da engenharia, que é quem faz o projeto, está estratificado pela área da produção, está estratificado pela área comercial, está estratificado por várias entidades. Quer dizer, no estaleiro de Viana, quando se queria saber, havia um desvio no custo do estaleiro. Não se sabia. Não se sabia, porque nem se sabia quem era o responsável. Porque, como havia vários responsáveis ao longo da cadeia de produção, não era possível determinar quem era o responsável. O que nós íamos introduzir era essa figura do diretor de projeto. Portanto, o diretor de projeto seria um indivíduo que era responsável pelo navio, desde a sua negociação com os clientes até à sua entrega final. E todos os outros teriam que obedecer a esse diretor de projeto. Bom, está a ver? Há uma diferença fundamental. Isto é uma mudança na estrutura da empresa brutal, não é? Por outro lado, a questão isto só pode ser feito se houver um bom controle de gestão. O senhor quer saber que nos estaleiros de Viana, em 2010 e 2011, que foi o que eu conheci, só se sabia quanto um navio custava no fim de estar pronto. Quer dizer, isto é uma coisa inacreditável. Isto é uma coisa inacreditável. De maneira que havia também que introduzir um sistema de planeamento e controle da produção de navios que permitisse, semana a semana, saber se o navio estava a cumprir com as tarefas, portanto, um navio tinha que ser descascado todo nas diferentes tarefas que levam à sua construção e, semana a semana, fazer um acompanhamento da evolução da construção do navio. Portanto, eu penso que esta primeira situação estará. Eu continuaria com a inquirição.
Vou tentar fazer perguntas que confinem também as respostas, para evitarmos um bocadinho isto. Portanto, já deu para perceber que efetivamente acreditava que tinha nas mãos um plano de viabilidade, um plano de recuperação que permitiria atingir esse efeito útil. O que se pergunta é, mas porquê é que tinha isso? Não era apenas porque lhe parecia. Havia o estudo da ATK que tinha entre mãos e que sustentava esse plano. Era da sua confiança? Era da minha. Como é que caracterizava esse estudo? Era, por um lado, viável, era bem fundamentado, era claro, era inequívoco, que, de tal forma que conquistou a sua confiança e a daqueles que decidiam, naquela altura, nos estaleiros navais? Pois, na altura foram consultadas mais empresas e foi escolhida esta, foi ainda o engenheiro Gonçalves de Brito que participou nisso, não é? Escolheu a T. Kearney porque pareceu-lhe a ele e pareceu-nos a nós todos que as pessoas que a T. Kearney ia envolver no projeto eram pessoas fiáveis e com credibilidade. Só para lhe dizer que uma das pessoas que ia participar era um senhor dinamarquês que estava exatamente a fazer um projeto de reestruturação de um estaleiro na Dinamarca, e era outro que era, creio que era norueguês, que estava a trabalhar numa reestruturação de um estaleiro nos Estados Unidos. Portanto, a nós pareceu-nos que essa empresa reunia as condições fiáveis para elaborar um estudo como deve ser, em que nós pudéssemos acreditar. Muito bem. Na altura, a grande perspectiva que havia de construção e de continuar naquela área de negócio nos estaleiros era as encomendas militares, as encomendas para a Marinha. A grande aposta era também vossa, a continuidade desse trabalho. O que eu pergunto agora é se as encomendas da Marinha eram ou não, dentro daquele plano de viabilidade, imprescindíveis para o sucesso desse plano. Eram absolutamente necessários. E tinham condições de prossecução. Primeiro, já agora, esta resposta foi demasiadamente simplista, peço desculpa, em relação àquelas que têm dado até agora. O que queríamos saber era que fosse um pouco mais longe. Até que ponto é que elas eram efetivamente imprescindíveis, por um lado, e por outro lado, se havia condições de prossecução do cumprimento do contrato que tinha sido assinado. Bom, eram importantes, porque, como eu disse há um bocado, por causa de, através dessas encomendas, realizarmos um upgrade tecnológico muito grande dos estaleiros. Os navios da Marinha são navios extremamente exigentes do ponto de vista tecnológico e nós achávamos que eram as encomendas ideais para nós fazermos esse salto tecnológico. Agora, o que aconteceu foi o seguinte, é que essas encomendas caíram, como eu há bocado dizia, caíram numa empresa que estava completamente moribunda, não é? E, portanto, a empresa, por muita vontade que as pessoas tivessem, cometeu, na produção dos dois primeiros navios, cometeu, digamos, vários erros, e também a Marinha mostrou-se sempre muito exigente nos critérios, digamos, de qualidade e nos critérios de... Depois os projetos não estavam bem definidos e depois fazia modificações e atrasos e não sei o quê. E depois havia uma coisa naquele estaleiro. É que não se fazia uma coisa que era elementar. Quando um indivíduo está a fazer uma construção qualquer e o cliente pede alterações, faz uma ata em que se põe as alterações que o cliente quer e diz ao cliente quanto custa. E fica tudo arrumado. Quer dizer, e o senhor quer esta modificação, isto implica estes custos e tal, e o cliente assina e diz que está de acordo, não é? E quando se chega ao fim, está tudo, quando se quer elaborar a fatura final, está tudo feito. Não era assim. Ou porque as pessoas que dialogavam com os comandantes da Marinha, etc., tinham algum constrangimento em falar com aquelas pessoas, etc., a verdade é que faziam-se inúmeras alterações, quer nesses, quer noutros navios, não é? E não se tomava nota das consequências disso em termos de custos. E quando no final da obra se queria argumentar de que foi feito isto custou,
não tínhamos qualquer documento assinado pelo cliente a dizer que tinham sido feitas essas alterações. Portanto, o estaleiro saía sempre prejudicado nesses litígios de revisão de preços no fim de obra, fazia sempre, e aconteceu o mesmo também com os navios dos Açores. Os navios dos Açores também, quando o cliente pedia modificações e aumentou modificações que tiveram, digamos, consequências no peso do navio, etc., não estava isso reduzido a escrito, percebe? Não se reduziam essas coisas a escrito. E depois tornava difícil recuperar esses sobrecustos em que se incorriam. Nos navios militares, os primeiros 2 navios, nessa altura, tinham um prejuízo já acumulado. O primeiro navio, creio que tinha um prejuízo de 8 milhões de euros, e o segundo navio tinha um prejuízo de 3 milhões e tal de euros, nos que estavam em construção, não é? Portanto, é pena não se ter aproveitado, é porque os erros que o estaleiro cometeu nesses 2 primeiros navios, porque repare, na encomenda estavam, por exemplo, mais 4 navios iguais às patrulhas. Esses erros já não iam ser cometidos nos outros. Portanto, os outros navios iam sair todos muito mais baratos, com menores custos do que tinham saído os 2 primeiros. Portanto, a interrupção do contrato da construção dos navios, em meu entender, foi também um grande golpe no desenvolvimento do estaleiro. Muito obrigado. Portanto, posso tirar a conclusão por si, se é que posso, de que a continuidade dos estaleiros dependia realmente da continuação do cumprimento do contrato com das encomendas da Marinha. Pergunto-lhe eu, então, quem quisesse encerrar, quem tivesse na ideia encerrar os estaleiros de navais de Viana do Castelo, se calhar o primeiro ato que tinha que praticar era o de revogar esse contrato. E isso depois veio-se a verificar. Concorda com isso? Que esse foi o primeiro passo para o encerramento dos estaleiros? Obviamente, pois se queriam encerrar os estaleiros, esses contratos tinham que ser retirados. Então, se a ideia era encerrar os estaleiros, ou até concessionar para o seguinte, era muito difícil estar, digamos, para uma nova entidade, transmitir-lhe essas encomendas podia ser complicado, não é? Transmitir, porque a pessoa podia não querer, a outra entidade podia não querer fazer navios militares, fazer outro tipo de navios, etc., não é? Portanto, a construção dos navios militares, respondendo à sua pergunta, e dos asfalteiros, era fundamental para o sucesso do plano de viabilização. 2 perguntas que terão ou não, depois me dirá, a ver uma com a outra, e pedi-lhe aqui uma resposta mais rápida, aliás, no sentido que foi esta última. Ao fim e ao cabo, em que é que fala-se no estudo de uma solução de refundação? E, por outro lado, disse o Sr. Dr. Veiga Anjos, num determinado momento, que o objetivo daquele plano de recuperação seria que a empresa pudesse, eventualmente, passar para o setor privado. Portanto, estão aqui 2 noções. Por um lado, solução de refundação, por outro lado, preparação para eventual passagem ao privado. O que é que estas 2 situações têm a ver uma com a outra? Em que é que se traduziam? Em relação à privatização, em que é que se traduzia, em que termos se traduzia essa ideia de privatização? Era uma privatização a 100%? Era uma privatização que permitia ainda ao Estado continuar a ter influência nos estaleiros ou não? Não, essa questão era uma questão em aberto. Quer dizer, nós quando pedimos a aprovação do plano de reestruturação, não pedimos que fosse aprovada a privatização dos estaleiros. Isso era uma questão a discutir futuramente, não é? Portanto, mas eu devo dizer o seguinte, do ponto de vista pessoal e como gestor, acho que o caminho mais normal seria esse. E vou explicar porquê. Esse qual? A privatização a 100% ou ainda com uma parte do capital, etc. Vou-lhe explicar porquê. Porque é muito difícil o Estado gerir empresas que estão no mercado aberto a trabalhar. Porque há muita interferência política na gestão das empresas públicas, há mudanças frequentes
dos titulares políticos, não é? Portanto, isso muda constantemente. Veja, há um governo que aprova um plano de reestruturação. 15 dias depois vem outro governo que diz que não quer reestruturação nenhuma e que vai fazer vai tentar outra alternativa. Portanto, estas mudanças, há um que manda fazer navios militares, depois há outro que diz que não quer fazer os navios militares. Isto não é normal numa empresa privada. Portanto, as empresas têm que estar protegidas destes altos e baixos da intervenção política nas empresas, não é? Portanto, eu entendo que o meu ponto de vista é que empresas que prestem serviços em regime de monopólio, ou quase monopólio, o Estado deve estar presente no capital das empresas ou deve ter um regulador muito ativo no controle dessas empresas. As empresas que estão em mercado aberto, como é o caso dos estaleiros, têm muita dificuldade em subsistir com a regra. Vou-lhe dar só um exemplo. A questão da regra da contratação pública, que foi introduzida, creio que em 2010. Essa regra estava a causar imensos problemas aos estaleiros. Porquê? Não porque nós não quiséssemos, e de resto a nossa maneira de ser e de estar nas empresas é e foi sempre no sentido de fomentar a concorrência entre fornecedores, etc. Não era isso. É que essa regra obrigava a determinados trâmites legais que alongavam muito o processo de aquisição, não é? Posso lhe dizer o seguinte, queria-se comprar as máquinas para o navio, para os asfalteiros. Estavam perfeitamente definidas a marca, as referências, etc., pelo cliente. Mas aquilo, pela lei da concorrência, tinha que se levar um processo um processo muito longo de contratação, e quando eu saí dos estaleiros estava a ser um problema muito grande. Consultámos vários advogados a ver se havia maneiras de ultrapassar isso, e as indicações que tínhamos era de que não havia possibilidades de ultrapassar isso. No entanto, sabia-se perfeitamente qual eram os motores, etc. Não é? De maneira que, outro exemplo, nós íamos apostar na contratação de gestores para a empresa de um certo nível, de nível internacional. O diretor comercial podia até ser um homem que não estava sediado em Portugal. Porque nós tínhamos duas fases neste projeto de reestruturação. Tínhamos uma primeira fase que era, temos as encomendas dos navios militares, temos as encomendas dos asfalteiros e vamos trabalhar no sentido de produzir estes navios dentro dos prazos, dentro dos custos estabelecidos e tentar ganhar dinheiro com estes navios. Essa era a primeira fase. A segunda fase, que de certo modo se sobrepunha com esta, era termos uma direção comercial muito atuante no mercado mundial, porque os estaleiros trabalham para o mercado mundial. Portanto, não adianta de nada ter um diretor comercial sentado em Lisboa, quer dizer, tanto pode estar em Lisboa como estar em Londres ou como estar em Nova Iorque, esse diretor comercial. Hoje, com os meios que existem de comunicação, pode estar em qualquer lado. Portanto, por exemplo, na direção comercial, eu era favorável à criação, a contratar um diretor comercial com craveira internacional. E isso possivelmente podia não ser possível. Porquê? Porque, entretanto, fomos estabelecidos também limites de vencimento para os diretores das empresas públicas. E possivelmente nós não conseguiríamos encontrar no mercado internacional uma pessoa que aceitasse os vencimentos que a empresa lhe podia pagar. Portanto, são constrangimentos que as empresas têm e que, pelo facto de estarem no mercado, não podem ter, não devem ter. Devem trabalhar de uma forma mais livre, com uma base de confiança maior. Muito obrigado. Indo agora para a questão do plano social, disse que o plano social não se confundia nem de perto nem de longe com um simples despedimento.
O que se pergunta agora, tentando que aclare um pouco mais essa ideia, é, mas a saída desses 380 trabalhadores, ou mais coisa, menos coisa, era uma saída de uma só vez, era faseada? Acha que ia ser dado tempo e acompanhamento para que os trabalhadores pudessem reconverter o seu próprio projeto de vida com alguma serenidade, com alguma tranquilidade, sem afetar o tecido familiar e o tecido comunitário de uma região que vivia muito dos estaleiros? A nossa preocupação era termos esse resolvido o problema até o final do ano de 2011, não é? Portanto, estávamos em meados do ano, tínhamos 6 meses para o resolver. Mas o que é que nós íamos fazer no plano social? Nós, íamos tentar uma negociação das saídas, não é? Como é normal, nestas circunstâncias, íamos tentar negociar com as pessoas a saída. Alguns iam sair automaticamente, como saíram, repare que nessa altura a empresa tinha 820 trabalhadores. Agora, quando foi fechada, só tinha 600 e tal. Portanto, as pré-reformas foram acontecendo as pré-reformas e as reformas, de modo que os trabalhadores reduziram-se sem fazer qualquer pressão nesse sentido, não é? Foram-se reduzindo por essa via. Portanto, obviamente que essa via ia ser aproveitada, a questão das reformas dos trabalhadores e algumas pré-reformas. E depois, relativamente aos outros, íamos tentar uma negociação com as pessoas. Mas o que nós íamos fazer era não deixar, íamos contratar uma empresa como é que se chama isso? Uma empresa tem um nome em inglês de replacement, não é? Íamos contratar uma empresa que, quando os trabalhadores saíssem, mesmo com acordo da empresa, chegando a acordo com a empresa, não ficarem sozinhos no mercado. Portanto, íamos ajudar as pessoas a fazer os seus currículos, a procurarem no mercado alternativas de trabalho, íamos dar-lhes cursos. A empresa seria paga por salário. Cursos de reconversão profissional, porque há muita gente que trabalha toda a vida numa profissão e depois que gostaria de ser outra. E, portanto, nós iríamos ajudar essas pessoas a encontrarem, através de uma reformação profissional, a poderem seguir outras profissões que eventualmente gostassem mais. Enfim, eu agora não tenho presentes todas as ações que ia, mas aquela que ia, digamos, ser mais impressionante era que os trabalhadores que quisessem tornar-se pequenos empresários, nós iríamos ajudá-los a formar as suas empresas, eventualmente até ajudando com capital social, porque há um capital social mínimo que as empresas têm que ter, ajudando com contribuição, ajudando a fazer os estatutos da empresa. Íamos dar 2 meses de curso de formação profissional para as pessoas saberem o que é o negócio e como é que se gera um negócio. E íamos dar preferência na contratação dessas empresas, nos trabalhos que nós tivéssemos fazer no estaleiro, dessas especialidades. Portanto, nós íamos criar um núcleo de empresas ligadas também à construção naval, que, não sendo já funcionários dos estaleiros, podiam continuar a trabalhar para os estaleiros desde que fossem competitivos. Mas nós daríamos prioridade a essas empresas. Portanto, repare, ajudando a formar as empresas, ajudando as pessoas a saber o beabá dos negócios. Alguns deles iam se tornar empresários, alguns deles, e outros iriam trabalhar para lá, e, portanto, aquele choque aparente de desemprego que podia surgir, etc., iria ser fortemente atenuado com esse plano social. E já agora eu gostava de dizer o seguinte: é fantástico que esse plano social nunca foi anunciado na comunicação social. Veja, nunca foi, mas veja como é que as pessoas tratam este assunto. Nunca foi anunciado na comunicação social, apesar de toda a gente saber que existia. No entanto, agora, no encerramento dos estaleiros, verifiquei que havia um plano social e fui ver o que era. Pensei que era este, a reprodução deste. Não é nada disso. É só nas reformas. As pessoas vão receber também, digamos, em PPRs
em PPRs, vão receber uma parte da indemnização em PPRs, também para não pagarem impostos ou não sei o quê. E isto foi alvo de parangonas nos jornais da Comissão de Trabalhadores e, sobretudo, do delegado sindical. O delegado sindical justificou o facto de ter assinado a saída da empresa, justificou porque as pessoas tinham tido uma atitude muito positiva por causa de um plano social que era só isso. E nós, que tínhamos um plano social muito mais vasto, nunca quiseram saber disso. Enfim. Agradeço-lhe esta explanação sobre o plano social que reputamos de fundamental e continuaria perguntando o seguinte. Entregou o plano de recuperação, o plano de viabilização ao Governo em inícios de fevereiro, falou há bocado em janeiro, portanto teria sido janeiro, fevereiro. O que se pergunta mas entretanto foram ou não tomadas algumas medidas já alinhadas com esse plano de viabilização? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da apresentação de uma macroestrutura funcional dos estaleiros com a nomeação de uma equipa de gestão. Estou-lhe a perguntar isto porquê? Porque, e peço que confirme, entretanto parece-me que houve uma primeira tranche de 13 milhões de euros para que algumas medidas pudessem ser tomadas. Em que é que foram usados esses 13 milhões? Bom, esses 13 milhões de euros eu não tenho, como eu devo calcular, saí do estaleiro há 3 anos e tal, e eu não tenho presente isso. Mas é muito fácil, é ir ver as contas da empresa, deve estar lá a entrada dos 13 milhões e deve estar lá a saída. E espero que ninguém tenha engolido o dinheiro e que esteja tudo muito claro nas contas como é que esse dinheiro foi gasto. Relativamente à outra pergunta que me tinha posto, era sobre o andamento. Ora bom, nós apresentámos em final de janeiro, nós concluímos o estudo em final de dezembro, mas só apresentámos ao Governo, porque tivemos que fazer umas correções, etc., em final de janeiro. Bom, eu esperei até abril. Entretanto, fui tendo algumas conversas, porque as relações com o Governo era eu que as tinha, na qualidade de Presidente não Executivo. Fui tendo algumas conversas com a tutela, com a Empordef, e também a nível da Secretaria de Estado da Defesa Nacional. E comecei a ver, nós fizemos uma apresentação, no final de fevereiro, fizemos uma apresentação do Ministério da Defesa. Fizemos a apresentação do plano de reestruturação, estando presente o Sr. Ministro da Defesa, o Sr. Secretário de Estado da Defesa e o Sr. Secretário de Estado das Finanças. E fizemos a apresentação, pronto, naquele momento as pessoas limitaram-se a ouvir aquilo que nós tínhamos a dizer, não é? E, portanto, o estudo continuou em apreciação, não é? Bom, chegámos a abril e ia responder, eu ouvindo umas respostas e tal, mas o problema é este, é que as necessidades financeiras, económicas e sociais do estaleiro eram tão grandes, repare que nessa altura, 80% das pessoas estavam desocupadas. Bom, eu entendi que a empresa estava em falência técnica, portanto, eu entendi que devia convocar uma Assembleia Geral, e eu entendi, porque não pedi autorização a ninguém para a fazer. Porque eu baseei-me na lei comercial. A lei comercial, no artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais, diz que uma empresa que esteja na situação dos estaleiros ou é viabilizada ou é encerrada. Não é? E então eu convoquei a Assembleia Geral. Não é? No dia 24, creio, pedi ao Presidente da Assembleia Geral para convocar a Assembleia Geral, creio que no dia 24 de abril. E aí, meu amigo, aí já não havia mais nada. Havia uma Assembleia Geral e tinha que se decidir ou se faz a reestruturação, ou se encerra o estaleiro, ou fazem aquilo que têm que fazer. Agora, não venham dizer que responsabilizar os gestores por terem uma empresa em situação irregular, como tem estado até agora. A empresa tem estado até agora numa situação irregular, porque não foi feito nada em termos de reestruturação financeira e, portanto, a empresa tem continuado em falência técnica, o que é também pode ser muito perigoso para os próprios gestores, porque perante terceiros, os gestores são solidariamente responsáveis com a empresa por não terem acionado o artigo 35. E há muitas empresas públicas que estão nessa situação. E o estaleiro também estava. De maneira que eu convoquei a Assembleia Geral.
E essa Assembleia Geral, depois chegou os trâmites normais, creio que a Assembleia Geral foi no princípio de junho, não tenho agora os nomes, porque tiveram à espera, não, houve duas sessões da Assembleia Geral, houve uma primeira, que foi ainda em maio, e depois ficou suspensa porque o Secretário de Estado ainda não tinha posto o despacho de aprovação do plano e, portanto, houve uma segunda depois, não é? Bom, e, portanto, foi assim que eu eu forcei, se quiser, eu forcei o Governo de então a tomar uma decisão sobre a empresa, e se não a tivesse tomado, eu não tinha vindo embora pelos motivos que enunciei há bocado, mas tinha vindo embora porque eu próprio não estava disposto a continuar na empresa naquela situação. Ainda bem que deu a resposta que deu, já esclareceu algumas coisas, mas a pergunta não tinha sido essa. O que eu perguntava era se, mesmo assim, independentemente disso tudo, que disse até agora, se tomaram ou não tomaram, foram tomadas ou não foram tomadas algumas medidas, logo já alinhadas com o plano de viabilidade, ainda que ele não estivesse aprovado. Desculpe, não me lembrava disso. Foram tomadas algumas medidas. Começou-se a sondar o mercado, nós tínhamos que contratar uma nova direção comercial, que começámos a sondar o mercado internacional para arranjarmos um diretor comercial. Íamos dividir a área comercial numa parte de navios militares e de navios civis. Nós entendemos que os navios militares tinham uma excelente oportunidade daquele tipo de navios. Era uma excelente oportunidade para nós, sobretudo nos países PALOP, vendermos navios com aquela qualidade, e porque são países que têm uma costa muito extensa, e portanto eu fiz contactos com a Marinha porque queria um oficial da Marinha a dirigir essa empresa, a dirigir essa parte da direção comercial. Portanto, porquê? Porque os oficiais da Marinha, ao longo dos anos, conhecem-se todos uns aos outros, a nível mundial. Fazem estágios, encontram-se em conferências, etc. E têm uma relação muito boa entre eles, não é? Portanto, eu pedi, na altura, ao Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada se me podia indicar 2 ou 3 nomes de pessoas que pudessem ter características para dirigirem a parte comercial dos navios, de navios militares. E encontrei uma pessoa, mas não foi admitida logo, mas tinha indicado. O diretor dos navios civis, andávamos no mercado à procura. Andávamos à procura de um homem para dirigir a área de engenharia, porque o diretor tinha-se reformado, ou ia para a reforma, e nós queríamos um indivíduo também de carreira internacional para dirigir a área de engenharia. Eu gostava também de dizer porque é que a área da engenharia é muito importante nas empresas de construção civil, de construção naval. Não sei se me dá a oportunidade de dizer isso. É muito importante, é que as pessoas têm que perceber porque é que as coisas acontecem, não é? É que a área da engenharia é fundamental pelo seguinte, porque como o projeto é feito depois do navio estar contratado, a área da engenharia é fundamental para nós podermos, logo à partida, ganhar ou perder dinheiro. Porque, como estão definidas as grandes linhas do navio e não o pormenor, se a área de engenharia encontrar soluções de pormenor que sejam mais baratas do que é normal e o cliente aceitar, nós estamos ali logo a fazer economias. Está a ver? Portanto, e isso só se faz por uma pessoa experientes, isso o estaleiro não fazia isso, mas só se faz com pessoas com muita experiência e traquejo nisto. E, portanto, por outro lado, ao longo do processo de construção, também é fundamental, como às vezes há desvios de custos de produção, etc., é fundamental envolver a engenharia, porque às vezes podemos satisfazer o cliente na mesma. Imagine, por exemplo, o cliente tem determinadas portas com determinadas medidas no navio. Mas o senhor diz assim, ouça lá, mas porquê é que o senhor não põe portas standard? Em vez de estar cada porta a ter uma medida, podíamos meter aqui portas standard, que resolve o mesmo problema, e para a empresa que constrói é muito mais barato, está a ver? Portanto, este diálogo que é depois estabelecido com o cliente, pode, ao longo do processo de construção, podem-se arranjar soluções que tornam muito mais económica a construção. Por isso é que esta área de engenharia era fundamental também ter um indivíduo com carreira internacional. E, portanto, esses contactos estavam em curso. O diretor financeiro ia-se reformar
também ia substituir o diretor financeiro. O diretor de recursos humanos, que era um homem que eu apreciava muito, que era um self-made man, mas que tinha vindo de serralheiro. Isto era fantástico. Era um homem que eu admirava muito por se ter feito por ele próprio. Entrou para o estaleiro em serralheiro e depois formou-se em economia, como trabalhador estudante, mas estava como gestor de recursos humanos. E eu achava que ele podia ser mais útil como auditor interno da empresa, que era uma função que não existia, do que como diretor de recursos humanos. Portanto, ele estava definido que ele iria para chefiar a auditoria interna da empresa, que não existia, e eu ia admitir outro indivíduo para a área de recursos humanos. Portanto, esses contactos para a entrada das pessoas estavam em curso. Muito obrigado. Para terminar esta parte do plano de recuperação, mesmo já de saída, deixou escrito, ou pelo menos falado e depois transcrito, ainda reafirmava a necessidade deste plano de viabilidade para a continuidade, como pressuposto imprescindível para a continuidade da empresa. O que eu lhe pergunto é, ainda hoje pensa que o plano de viabilidade teria salvo, entre comas? Sim, ainda hoje penso nisso. Continuo a pensar da mesma maneira. Até porque, repare o seguinte, eu não fui chamado pelo governo. Houve aqui uma sobreposição de governos, não é? Um governo aprovou, depois veio outro, etc. Isto foi muito mal para o processo todo, não é? Mas o Sr. Ministro que acabava de entrar, ele posta esta questão. Então vão sair não sei quantos trabalhadores dos estaleiros e tal. E ele toma uma decisão, ele diz que não está dentro do assunto, etc., mas toma uma decisão política, com toda a legitimidade, não é? Quer dizer que comigo não vai sair nenhum trabalhador dos estaleiros. Eu vou procurar parceiros estratégicos para os estaleiros. Bom, e isto condiciona tudo daqui para a frente. Condiciona tudo, todas as atuações do Sr. Ministro daqui para a frente, porque ele ao dizer que não vai sair ninguém e que vai procurar um parceiro estratégico, depois passa do parceiro estratégico para a privatização. Já não é estratégico, quer vender a empresa e também não consegue. E até que acaba por cair na solução de fechar o estaleiro. Não é? De maneira que eu só queria realçar o seguinte. Primeiro, acho que eu devia ter sido ouvido antes o governo que tinha acabado de entrar, devia ter ouvido, o presidente da empresa não ouviu, não é? Não ouviu. Eu depois tive uma conversa, a meu pedido, muito amável com o Sr. Ministro, com quem de resto tenho as melhores das relações, mas já estava tarde. Ele ainda me perguntou se eu mantinha a mesma posição, etc. Eu disse que sim, que mantinha a mesma posição, mas disse-lhe a ele também o seguinte: o senhor não sabe naquilo que se está a meter, e infelizmente veio-se a confirmar. Então, aproveitando estas últimas palavras, quer dizer então que quando abandonou a empresa, tinha a ideia de que o encerramento que veio a ser levado a efeito e a subsequente subconcessão era o caminho, não era então o caminho ajustado para o futuro da empresa? Eu não sei o que se passou depois. Eu só sei é que o governo tentou primeiro arranjar um parceiro estratégico e depois tentou vender a empresa. Eu, naquela altura, com os elementos que tinha, a solução melhor era a reestruturação. Entretanto, o estaleiro que já estava doente ficou em estado de coma. 2 anos sem fazer rigorosamente nada. Eu não sei se, na situação, 2 anos depois, na situação em que o estaleiro se encontrava, se ainda valia a pena ou não fazer qualquer reestruturação. Não sei. Só com os elementos na mão é que eu poderia afirmar isso. Agora, o que eu estou convencido que o plano de reestruturação da empresa que eu apresentei era de todas as soluções possíveis naquela altura para a empresa, e isso estou convencido disso. Portanto, não tendo ido por aí pela questão da recuperação, pode-se dizer então que os estaleiros foram postos numa caminha, sossegados em coma, e num qualquer dia alguém decidiu desligar-lhe a máquina e terminou com os estaleiros navais de Viana do Castelo. Posso concluir? Isso pergunta quem lhe deve responder, eu não. Uma das apostas das anteriores administrações, e penso que também da sua, seria encontrar parceiros de negócios, com a ideia de que começava a ficar firmada de que não era possível a sobrevivência dos estaleiros por si próprios, sozinhos, sem parceria que lhe permitisse a tal entrada de negócios de maior valor acrescentado. O que eu lhe pergunto é, também pensa assim? Também pensa que não era possível sobreviver sem estabelecer parcerias? A parceria estratégica ou a entrada de um sócio podia ser só uma parceria estratégica. Porquê? Porque para um estaleiro era muito difícil, um estaleiro como o de Viana, de pequena dimensão, viver sozinho.
Era muito difícil. Porquê? Porque não tinha massa crítica, por exemplo, para comprar as coisas a melhores preços, não é? Para conseguir uma variedade de contratos, para conseguir contratos de compra de navios, de venda de navios, era muito mais fácil ter o apoio de um grupo maior, porque esses grupos maiores, digamos, têm uma capacidade muito maior de obter essas aquisições e mesmo poder beneficiar do know-how técnico também desses grupos, não é? Que têm um know-how muito grande. Portanto, eu tive sempre presente a procura de um parceiro estratégico. Eu levei lá, no curto tempo que estive no estaleiro, levei lá, por exemplo, um dos maiores construtores navais, que é a Fincantieri, italiana. Foi várias vezes visitar o estaleiro e tentei uma parceria com a Fincantieri, que não resultou. Porquê? Porque eles olhavam para as contas da empresa e ficavam aterrados. Por isso é que eu dizia que era preciso fazer a reestruturação e só depois tentar aliciar um parceiro estratégico. Porque com as contas que a empresa tinha, era impossível arranjar, como se veio a comprovar, ou um parceiro estratégico ou um comprador para a empresa. Era muito difícil. De resto, repara o seguinte: o que é que está a ser feito na televisão? É aquilo que eu propus para os estaleiros. Então, quer dizer, o mesmo governo, nos estaleiros, não quer um plano de reestruturação e agora está a fazer um plano de reestruturação na televisão possivelmente até para vender ou para... Quer dizer, isto enfim, é surpreendente, não é? Mas também são ministros diferentes, mas é surpreendente isto, não é? Mas a questão do... tinha havido conversações com uma empresa chamada Daman, possivelmente os senhores já ouviram falar aqui neste debate. Essa empresa, Daman, é uma empresa holandesa que tinha todas as características também para ser um bom parceiro para os estaleiros, mas essa empresa tratou sempre do processo como nós fôssemos um país do terceiro mundo. Quer dizer, e só para não me alongar mais nisto, vou-vos dizer qual era a proposta da Daman. A Daman propunha-se dizer o seguinte: nós tomamos no capital da empresa o máximo de 15%. E só ficámos na empresa até 6 meses depois de construírem um navio o LPD, o navio de planeamento logístico, que era a grande coroa das encomendas dos estaleiros de navios militares, era o LPD, que era um navio para custar 400 ou 500 milhões de euros, não é? Portanto, reparem o seguinte: ela escreveu numa carta, e isto depois de imensos meses de negociações, dizer assim: sim senhor, bom, o nosso ponto final é este, nós podemos considerar isso, entramos até 15% do capital pago não sei de como e tal, e só ficámos na empresa até 6 meses depois da conclusão do LPD. Quer dizer, iam buscar a carne toda aos navios militares, não é? E outra coisa fantástica é que as lanchas de fiscalização costeira, o projeto era para ser feito pela Daman, já nesta ideia de parceria. Então, o que é que a Daman dizia? A Daman não queria fazer as lanchas que a Marinha queria, não é? Queria fazer as lanchas que eles estavam habituados a fazer. Portanto, repare nisto. Quer dizer, a Marinha queria umas lanchas, dizendo: não, vocês não pensem nada depois lanchas dessas nem nada. Os senhores vão aceitar as lanchas que a gente costuma fazer, e a gente cede-vos o projeto e vocês fazem lanchas iguais a nós, porque tinham medo que a nossa Marinha fosse fazer até lanchas melhores que aqueles tinham, e portanto não lhes convinha. Então, e a Marinha dizia: não, mas nós não queremos isto, nós queremos as lanchas como nós queremos. E então eles disseram: então não fazemos projeto nenhum. Está a ver? Isto é terceiro mundo puro. Já agora que falou nessas duas situações, reporte-se, por favor, à hipótese que tinha existido consórcio com o Arsenal do Alfeite, por um lado, e por outro lado, um tal memorando que andava em preparação de entendimento relativo à cooperação com a PDVSA. Bom, sobre o memorando com o Arsenal do Alfeite, era no sentido de fazer o projeto das lanchas de fiscalização. Porque o Arsenal do Alfeite tinha também know-how, porque antigamente também tinha feito lanchas de fiscalização para a Marinha Portuguesa, ainda tinha lá pessoas que sabiam disso, e portanto nós entendemos que, uma vez que a Daman
não tivemos que acabar as conversações com a Daman, que fazendo um consórcio com o Arsenal Alfeite, que ficaria isso como engenharia nacional, íamos fazer lanchas que iam ser muito boas para os nossos países, os palopes, quer o Brasil, quer a Angola, quer Moçambique, quer Timor. Todos esses países precisam de lanchas e navios patrulhas como nós temos de fazer. Portanto, esse ia ser o grande mercado e a grande aposta futura dos estaleiros. Quanto à PDVSA, o que é que nós íamos fazer? Era uma contrapartida da compra do Atlântida. Portanto, eles compravam o Atlântida e nós íamos ajudá-los a remodelar e alguns estaleiros que eles tinham, que estavam ainda mais obsoletos do que o estaleiro de Viana, e, portanto, íamos tentar ajudá-los na reabilitação desses estaleiros. Porque foi tida por si, e tem sido tida por outras pessoas que têm falado como imprescindível a questão das encomendas para a Marinha, é quase uma fixação minha voltar a esse tema. O que eu pergunto é o seguinte: quando chegou à empresa, com certeza contactou com este assunto, existiam contratos específicos de construção devidamente assinados? Ou seja, ou existia apenas um programa, não, havia um plano de programa? Tanto quanto eu sei, havia 2 contratos já assinados e havia outro para os 2 patrulhas que já estavam os 2 navios oceânicos que já estavam em construção. Esses já estavam assinados. E não havia outros que estavam em escalonamento? Já estavam, digamos, prevista a assinatura para breve, não é? Dos outros, não é? Que eram mais 4 navios oceânicos, 2 dos quais de combate à poluição, e eram 5 lanchas de fiscalização, possivelmente passando para 8. Sim, isso era o que constava do contrato de programa. O que eu digo é se de alguns desses contratos já estavam escalonados, ou seja, já estavam como que vertidos no itinerário de construções dos estaleiros, que se pudesse perceber o que é que ia acontecer nos próximos anos. Não tinham entrado, estava iminente a assinatura dos dois navios de combate à poluição. Bem, o que se pergunta é, faça essas perspectivas que havia, ao fim e ao cabo, só com aquelas encomendas da Marinha, se calhar os estaleiros teriam hipótese de sobreviver durante alguns tempos, desde que fossem reestruturados e fossem racionalizados, como era a perspectiva do plano de recuperação. O que se pergunta é, isto criou expectativas, com certeza. O que se pergunta é se estas expectativas, criadas pela própria Marinha, não implicaram um menor investimento na prospecção de outros serviços, de outras encomendas, de outros trabalhos, ou seja, acabaram ou não por condicionar a vida normal dos estaleiros, mesmo em termos de estratégia comercial? Com certeza que sim, porque esses navios para a Marinha eram dados como certos, não é? Ninguém punha em dúvida a consumação dessa encomenda, portanto, o estaleiro também, como sabe, tem um espaço limitado, só tem uma doca para construção, etc. Portanto, tem outra para acabamentos, tem uma para construção. Portanto, o estaleiro contava no seu planeamento com esses navios da Marinha para os próximos anos, não é? E também com os dois asfalteiros. Portanto, nessa primeira fase da reestruturação, fundamentalmente eram navios para a Marinha e asfalteiros. O LPD não sabíamos se podia ser construído ainda em Portugal ou não, mas isso era um assunto que estava a ser discutido. Muito obrigado, Sra. Presidente. Para evitar que tenha que carregar e me dizer que estou fora de tempo, de qualquer forma, permita-me apenas agradecer ao Sr. Dr. Veiga Anjos a forma como respondeu às perguntas. Penso que, de alguma maneira, pelo menos veio esclarecer-nos aquilo que pensa em relação ao... Se amanhã quiserem tirar algumas dúvidas... Isso já é com a Sra. Presidente. Muito obrigado.